as milhares, talvez as dezenas de milhares que existem em todo o país, a maioria delas através da contribuição voluntária de tanta gente que na sua comunidade tem a disposição de enquadrar as crianças, de dar-lhes um atendimento, de tirá-las da rua, de dar um encaminhamento na área educacional, na área do esporte, na área do convívio, na área comunitária. Escolinhas de futebol é talvez a essência do mais importante, estratégico programa de atividade social em nosso país. Esse é um dado muito importante. Eu vi essa mensagem, pessoal, do Rodrigo Maia. Ele falou: não há nada. Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, não há nada mais social do que o futebol em nosso país. E não é por conta dos grandes campeonatos, das grandes competições, das copas que nós realizamos, do exercício incrível de atividade econômica que os clubes brasileiros exercem, mas como que isso se reflete na paixão do povo, na realidade, na sua estrutura mais de base, anterior à base, que é a atividade das escolinhas de futebol, que levam os primeiros craques à base do futebol brasileiro, depois eles se consagram como craques universais, com elevadíssimos salários, com expressões de figuras que se tornam referências para o mundo, com redes sociais de mais de 100 milhões de pessoas, como é o caso do próprio Neymar, do Felipe Coutinho, do Thiago Silva, do Daniel Alves, figuras brasileiras que se transformam em referências mundiais, mas que começaram nas escolinhas de futebol, seja na sua comunidade, no espírito comunitário, seja nas escolinhas de futebol que os clubes hoje desenvolvem com muita competência, com muita qualidade, com muita doutrina, aí espalhando franquias por todo o país e que precisam manter a sua qualidade, precisam manter, independente do aspecto comercial, precisam manter a característica do clube que representa. Então, eu queria dizer para vocês que esse talvez seja um dos webinários mais de raiz, né? Se a gente poderia chamar isso, a raiz do futebol está na escolinha de futebol. E nós temos enorme interesse nisso. A CBF Social, está aí o Bruno, o Diogo, com a Lica, que não sei se está acompanhando, mas com os quais nós iniciamos o programa CBF Social, Gol do Brasil, para dar uma contribuição adicional às escolinhas de futebol em todo o país, hoje com parceria com a Unesco, já referência junto à FIFA. Então, quero dizer para vocês que, para mim, particularmente, escolinhas de futebol, escolinhas de educação, tratamento integral da criança e do adolescente são temas centrais de como o futebol pode ajudar a contribuir a melhorar o Brasil. Parabéns a todos. Diogo, grande admiração pelo trabalho que vem sendo realizado aí pela CBF Social. Ela já não é mais nossa, ela pertence aí a toda a sociedade do futebol brasileiro. Ontem eu já lhe disse na reunião da diretoria da CBF, eu disse o trabalho extraordinário que os webinários têm contribuído para o debate do futebol brasileiro, a contribuição da área de responsabilidade social que você dirige. Então, muito sucesso, muito feliz e que tenha um ótimo resultado esse webinar que vem no âmbito dos grandes webinários nessa fase crítica que nós vamos esperar da pandemia do Covid-19. Show de bola, Dr. Walter. Na verdade, é assim, doutor. Quem tem que agradecer sou eu, obviamente, porque não foi fácil, né, Dr. Walter? As dificuldades, algo novo, uma mudança de mentalidade no futebol brasileiro. Então, lembrando que você é o principal responsável pela CBF Social, você que trouxe a mentalidade. 40 anos na política, né, Dr. Walter? Então, você trouxe, onde você passou, você abriu portas, você oportunizou. Então, isso tudo que está acontecendo na CBF Social, a CBF é uma extensão aí do que você tem feito durante a sua vida, durante a sua trajetória.
Então, muito obrigado. Foi, né, quando você foi secretário de Esporte de São Paulo, fez um trabalho maravilhoso. Tive a oportunidade de ir contigo, voltar em São Paulo, rapaz. Então, eu vi a admiração que as pessoas têm por você. E o mais importante que eu percebo é que você sempre investiu em vidas, em pessoas, sempre foi muito acessível, independente do cargo que você tenha, né, das pessoas que estão à sua volta. Então, realmente, primeiro, você é uma pessoa admirável e para mim é uma honra trabalhar contigo, né, e estar contigo aí nessa missão, né, de abrir portas para as pessoas, para crianças, professores de todo o Brasil. Então, o webinar é só mais um projeto. Lembrando que nós fizemos já mais de 50 festivais de futebol, foram mais de cento e poucos seminários, workshops em todo o Brasil, totalmente gratuito. Eu recebo, Dr. Walter, muita gente falando, pô, obrigado, porque ontem mesmo uma pessoa, poxa, eu lembro que você me ajudou, que umas crianças da minha comunidade entrou com a seleção no campo, hoje estão estudando porque eles querem ser, tipo assim, coisas que marcaram a vida das pessoas. Então, muito obrigado, Dr. Walter, pela oportunidade de trabalhar contigo. E é só o começo, tá, doutor? Porque o melhor ainda está por vir. Não, e a diretoria da CBF aguardando com muito entusiasmo e expectativa o resultado do webinar de hoje. Então, muito sucesso, mas me traga o relatório depois. Pode deixar, porque hoje realmente tá bombando, Dr. Walter. Muita gente, as federações, presidentes de federações, nossos parceiros aí. Então, só agradecer a todos aí. E tem uma pessoa, Dr. Walter, que ligou para mim agora, enquanto estava falando, falou assim: ó, não, eu quero falar. Quem é? Não jogou muita bola, não foi campeão por onde passou, mas quer falar e quer ter moral ainda, Dr. Walter. Branco, tá aí, Branco? Vamos ver se o Branco tá aí. Abre, Branco. Boa tarde, doutor Walter, Diogo e a todos aí. Mas eu estava Surpresa vendo agora, aqui, eu digo assim, eu preciso falar, entrar na reunião, porque, primeiro, para parabenizar a todos, obrigado pelo carinho, doutor Walter, pelo CBF Social, a você, Diogo, e a Eliane, que tem feito um trabalho espetacular, que nem o doutor Walter falou, e em todos os aspectos, em todos os sentidos, acho que só queria entrar para dizer o quanto eu estou feliz e orgulhoso de participar dessa equipe da CBF e de ter tido a oportunidade de outros webinars aí que a gente participou com uma estrutura espetacular, com pessoas competentes, inteligentes, capacitadas. Eu acho que esse é o ambiente nosso. Eu fico feliz e orgulhoso. Ontem a gente participou da reunião com o Dr. Valdo de diretoria, o Fernando França foi homenageado, nosso diretor de TI. Isso mostra o quanto a CBF está estruturada e as pessoas competentes que estão cercando o presidente Rogério Caboclo. Obrigado aí, eu queria só dar um abraço a todos, parabenizá-lo, doutor Walter, pelo comando do CBF Social, o Diogo, que é um cara que não para, as escolinhas são importantes para o futuro do futebol brasileiro, e como são, é das escolinhas que saem os grandes craques, os grandes feras, é das escolinhas onde a gente vê a nossa verdadeira essência, né, que é essa garotada aí se divertindo desde pequenininho, mas com responsabilidade e, acima de tudo, usando aquilo que a gente tem de melhor, que é o drible, que é um contra um. Isso é uma coisa que eu bato muito no sentido de positivo das situações de convocações, de observações de jogadores para a gente convocar para as seleções de base. Queria desejar a vocês uma ótima reunião, muito foco, Diogo, e parabéns, porque esse é o caminho certo, a gente seguir formando, né? Que o Brasil sempre formou e vai formar sempre jogadores de qualidade técnica, logicamente com o tempo vão aprendendo outras coisas. Parabéns por tudo e obrigado por atrapalhar vocês, mas queria dar uma palavra. Rapaz, convidado ilustre, rapaz. Não incomoda. Você é uma honra para nós contar contigo. Prazer ter você aí na equipe. Realmente você é uma pessoa que abre as portas também. Faz trabalho de excelência, pensa fora da caixa, enquanto você, né, se pensa grande. Então, muito obrigado aí, Brancão. Você é grande parceiro. Fizemos o CBF Social lá em Bagé,
né? Você é muito admirado, respeitado lá no aeroporto, onde você vai, você é uma pessoa muito respeitada, muito admirada. Então, muito obrigado. Foi um sucesso lá em Bagé, as pessoas, poder conhecer tua família, tua história, tua trajetória. Então, você é um vencedor no sentido literal da palavra, né? Foi dentro do campo, fora do campo também. Dr. Walter, fala alguma coisa aí, nosso amigão. Eu queria falar, eu fico encantado com o Branco, porque o Rogério Caboclo, as pessoas precisam conhecê-lo, é uma figura extraordinária, mas quando a gente escolheu o Branco para ser o coordenador da base, a gente disse que o Branco vai botar a mão e vai mudar a realidade. E nos últimos anos, a gente tem ouvido dizer, não, a Alemanha, a Bélgica, a França, a base hoje do mundo está na Europa. Bom, em pouquíssimo tempo, com a entrada do Branco, nós já ganhamos sub-17, nós fizemos um baita sucesso com a seleção olímpica, nós estamos mostrando que a base é do Brasil. Isso é a nova realidade, ou seja, a gente não ter essa coisa de que lá fora mudou, o Brasil perdeu excelência, o futebol já não é mais aquela qualidade que o Brasil mostrou na década de 70, na década de 50. O que é isso? Futebol no Brasil, nós fazemos o melhor futebol do mundo e o Branco na base talvez seja o melhor exemplo desse trabalho extraordinário de recuperação, de resgate, de colocação do Brasil novamente no cenário mundial, preparando para a Copa do Mundo Qatar 22. Nós vamos ganhar, viu, Pedro? Com a apoio dos clubes presentes, com as escolinhas de futebol, estamos preparando a nova estrutura para o Brasil entrar em campo e novamente ser a referência mundial. Muito obrigado para vocês, parabéns ao Branco, ao Diogo, grande webinar para todos. Valeu, doutor, obrigado, beijão aí. Boa reunião a todos aí, boa sorte. Valeu, Brancão. Dr. Walter, obrigado aí. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Nosso presidente Rogério Caboclo, sempre muito ativo, fazendo o melhor pelo futebol brasileiro. Obrigado a todos que estão assistindo o nosso webinar. Nós temos aqui, ó, pessoal, temos várias pessoas de várias partes do Brasil, pessoas de outros países, né, para assistir para entender mais sobre as escolas de futebol dos clubes brasileiros, de alguns clubes brasileiros, são muitos clubes. Lembrando que nós temos que limitar aí nos clubes, mas tem outros clubes também que fazem trabalhos maravilhosos, muito organizados, né? Mas por questão de tempo, de logística, estrutura, nós temos que limitar aí o número de palestras. Beleza? Vamos lá aqui, ó. Vou chamar o primeiro palestrante agora, que é o Carlos Rogério Tchengo. Tchengo, fica aí, Tchengo. Ele que é instrutor da CBF Academy, vai falar um pouquinho sobre futebol de rua. Eu vou pedir para que todos os outros palestrantes possam fechar suas câmeras e fique somente aí o Carlos Tchengo. Boa tarde, Tchengo, Diogo. tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, Dr. Walter Feldman, pelo convite, pela iniciativa. A satisfação é enorme de estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade de abordar esse tema tão caro para a gente, que é o futebol de rua. Então, fica o meu agradecimento, também agradecer ao pessoal da CBF Academy, agora eu faço parte, por essa oportunidade de estar também representando junto com o professor Semir a todos que lá estão. Muito obrigado, Diogo, em nome de toda a equipe da CBF Social. Valeu, amigão. Está certinho a interpretação. Futebol de rua é muito importante, a essência, dos rótulos que nós temos fora do Brasil, né? Um dos segredos que alguns dizem é o futebol de rua. Então, Tchengo, o que é o futebol de rua? Fala para nós aí, por gentileza. 15 Diogo, minutos, 12 minutinhos. 12 minutinhos. Você me ajuda com o tempo quando tiver 10, você me avisa, Diogo, por favor? Obrigado, Diogo. Diogo, eu vou tentar trazer aqui uma sustentação, um embasamento sobre essa prática do futebol de rua que tanto encanta, como o Dr. Feldman falou. Somos reconhecidos pela quantidade de jogadores e jogadoras que estão espalhados pelo mundo, os quais encantam, né? Nós sabemos que uma das suas origens, né, essa raiz, como bem colocou o Dr. Walter Feldman, está nessa prática de futebol de rua. E o mundo todo tenta entender o que acontece no Brasil, que nos traz tanta criatividade, tanta inventividade, né? Esse estudo que
já faz algum tempo, de 8 anos, tentou verificar como que é formado, qual tipo de prática que tem os jogadores de várias partes do mundo, europeus, sul-americanos e também africanos, né? E tentar entender como que isso se dá no Brasil. E o que eles observou foi o seguinte: tem 3 linhas na tela que vocês vão observar. A linha mais clara é praticar futebol no tempo livre, ou seja, praticar futebol como se fosse futebol de rua. Se vocês observarem na tela, essa linha mais clara apresenta um comportamento, ou seja, as crianças no mundo todo praticamente jogam também, brincam mais do que treinam até por volta dos 12 anos, que é o momento da iniciação esportiva, o momento onde prioritariamente nós temos as escolas de futebol. Só que vocês observarem a Suécia, por exemplo, por causa de questões ambientais, eles mais treinam futebol do que praticam. E aí, quando a gente olha para o Brasil, parece que um pouco do medo está por aí, né? Como disse o Dr. Walter Feldman. Sem precisar de análise estatística, fica claro que as nossas crianças, e aqui estamos falando de jogadores de alto desempenho, de seleção brasileira, né? De seleções nacionais, eles apresentam muito mais tempo de horas praticando futebol, esse futebol, esse play, que é jogar futebol sem a presença do adulto, jogar esse futebol no tempo livre, do que os outros países do mundo. Isso indica pra gente, essa pesquisa indica pra gente, de um importante jornal internacional, uma importante revista científica, como que o brasileiro tem isso, como disse o Dr. Walter Feldman, como tem isso presente na sua formação esportiva, né? E é nesse momento eu trago para a reflexão de vocês como como esquecer os nossos jogos de brincadeira com bola nos pés na nossa rua. Como esquecer o jogo de rebatida, que alguns estados têm outros nomes, mas o golzinho, a travinha, a barrinha, o artilheiro, o gol a gol, são todos os jogos que a gente chama que é um grande conjunto de jogos de brincadeira com bola nos pés, que estão presentes na nossa história, né? Todos aqui que estão presentes, tanto na sala quanto escutando a gente no Brasil, até fora do Brasil, já brincaram desses jogos, já tiveram essa experiência de brincar com algum tipo de jogo com bola nos pés. Isso fez parte da nossa cultura e a todo momento as crianças reinventam, inventam, compartilham, trocam isso, né? Mas a gente sabe que a sociedade mudou e apesar dos esforços que nós temos, a crescente necessidade das escolas de futebol, por vários motivos de segurança, motivos de crescimento do espaço urbano, também traz a implicação de como que a gente pode trazer para dentro das escolas esse espaço dessas brincadeiras que tanto contribuíram com a nossa formação. Aí, nesse sentido, nós temos 2 autores nacionais que tratam essa formação, né? O professor João Batista Freire, com um incrível livro aqui da Pedagogia do Futebol, que está na tela para vocês. Ele foi o primeiro a trazer essa discussão para a gente, de como organizar esse conteúdo para a prática do futebol. E mais a posteriori, seu orientando de doutorado,